dessa série. Deuteronômio 30, o título da mensagem de hoje é: quem você está ouvindo? Seu futuro depende disso. Sabia que as vozes que falam ao nosso coração definem grande parte daquilo que estamos vivendo hoje e que viveremos amanhã? A quais vozes estamos dando ouvidos? Onde estamos derramando o nosso coração? Deuteronômio 30, versos 19 e 20, Deus faz um apelo, e assim, gente, é um mês Deus fazendo esse apelo com a gente. Quando eu fico muito tempo num texto bíblico, eu confesso para vocês que às vezes eu tento brigar comigo mesmo. Não, mas já falei bastante isso aqui, está na hora de ir para outra coisa. Mas se Deus está segurando, é que ainda tem muita coisa para consolidar no nosso coração. Quem crê nisso? Diz assim no verso 19: hoje lhes dou a escolha entre a vida e a morte, entre bênçãos e o quê? Maldições. Cadê o telão? Travou? Vou continuar aqui com vocês. Agora, travou o telão. Deram uma cochilada lá no telão. Alguém ajuda eles lá. Agora chamo os céus e a terra como testemunhas da escolha que o quê? Que fizerem. Que escolha estamos fazendo? Quantas distrações estão nos atrapalhando? Quantas vozes estão tirando o nosso foco, desalinhando a nossa visão? Deus, o mês inteiro vem falando com a gente nesse texto. Hoje, tomo os céus e a terra como testemunha. Hoje eu chamo aqui testemunhas de que a escolha está diante de vocês. E qual é? Aí no verso 20, Deus diz assim, versículo 20: façam isso, amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhe obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Deus chama os céus e a terra, e nós passamos o mês inteiro falando de Deuteronômio 30, versos 19 e 20, desde o primeiro domingo até o último. Deus chamando testemunhas para mostrar que não faltou oportunidade. O que faltou muitas vezes foi foco ou escolhas. A quem estamos ouvindo? Onde tem viajado o nosso coração? Gente, a grande disputa, presta atenção nisso, que isso vai fazer muita diferença na sua vida. A grande disputa no mundo é pela atenção das pessoas. Hoje em dia, numa mesa em casa, é raro as pessoas se olharem nos olhos. Hoje em dia, nas ruas, hoje em dia, se você vai até um local, um aeroporto, por exemplo, as pessoas estão esperando, uma rodoviária, estão esperando. Geralmente essas pessoas hoje já não estão olhando umas para as outras, estão olhando para onde? Para o celular. E alguém está querendo atenção. Hoje a inteligência artificial está ouvindo o que a gente está falando aqui, para nos oferecer algo dentro do que a gente falou e captar a nossa atenção. A guerra pela atenção. O que está chamando a nossa atenção? O que está conseguindo nos atrair? Gente, desde que a gente nasce, a gente quer atenção. Estamos lá com a Bela, 20 dias hoje. Ela já entrou naquela fase que tem hora que ela dá uma choradinha. Ela é muito boazinha, não chora, né? Mas tem hora que dá uma choradinha, você fala: o que ela quer? Acabou de mamar, quer isso, quer aquilo. Ela quer atenção. Ela quer colo, ou pelo menos ela quer contato. Ela quer saber que ela está recebendo atenção. E Deus mostra a importância da atenção na direção certa. Tem pessoas que a gente aconselha, a gente orienta, e elas não dão atenção ao que a gente fala. Não dão crédito ao que a gente fala.
Às vezes você acabou de falar, olha, a visão é essa, a direção é essa, é ali que você tem que estar, é ali que você tem que se posicionar, essa é a visão, você vai crescer, você vai prosperar, vai dar certo. Olha, muda sua forma disso, cuida da sua saúde, cuida do seu casamento, cuida... E a pessoa não dá atenção. Eu conversava esses dias atrás com um pastor amigo, e ele falou assim, olha, eu comecei a estabelecer um novo padrão de atendimento para casais na igreja. Quando eu atendo um casal, passa um tempo, vamos voltar a sentar e saber como estão as coisas, a primeira pergunta que nós fazemos, da última conversa, o que vocês colocaram em prática, o que vocês aplicaram? Começo perguntando, o que a gente deu como instrução na última vez que a gente teve? Se eles não lembrarem, a conversa encerra ali. Eu gostei da reação da Denise, porque ela se assusta. Primeiro, se não lembram, estão colocando em prática? Eles vão só tomar mais 1 hora do meu dia. Porque eles só querem que alguém ouça o que eles têm a dizer, concorde com eles, os defenda um diante do outro. O marido quer que alguém defenda ele diante da esposa, a mulher quer que alguém defenda ela diante da esposa, mas nenhum dos dois quer mudar. Nenhum dos dois quer que dê certo o casamento. Eles querem que dê certo a vida individual, pessoal, egoísta deles. Porque quem quer fazer dar certo, não despreza a sabedoria. Não despreza a oportunidade que Deus dá. Não tira a sua atenção, seu foco do lugar certo. Deus. Aí eu até brinquei com ele, falei, rapaz, eu tentei fazer isso uns anos atrás, mas meu coração pastoral ainda não me permitiu. Eu ameaço fazer isso, mas aí a hora que chega lá, e aí, vocês colocaram em prática? Não, pastor, mas isso também não ia adiantar. Ixi, eu já ouvi tanta gente mal criada. Então assim, se eu conversei com você há um mês atrás, se biblicamente eu te instruí há um mês atrás, e você está dizendo que não ia adiantar, por que você está sentado aqui de novo? Dá vontade de falar? Dá vontade, porque não... Ei, você só quer um sparring para bater no seu cônjuge e ter alguém que defenda da situação ficar pior. É só isso. Ei, Deus não quer ser o sparring da nossa vida. Deus quer ser o Senhor da nossa vida. Ele não quer que a gente chegue só diante dele e fale um monte de coisa, porque não sei o que, porque a Penélope me fez mal, a Penélope, o Zé Paulo. Não. Deus quer que eu ouça o que ele tem a dizer, para realinhar minha visão e me fazer me colocar de pé com humildade. Como é difícil essa palavra. Quanto maior a pessoa for, quem cresce mesmo de verdade, mais humilde, mais serva a pessoa é. Ela não precisa que ela seja ouvida para ela estar no meio. Sabe aquela coisa de, vamos fazer um acordo aqui e nós vamos ter um projeto. A minha ideia e o outro da ideia dele. Irmãos, que eu já vi, 23 anos de ministério. Se a ideia da pessoa não é ouvida, ela sai fora. Então ela não quer contribuir, ela quer mandar. O ego cresceu, a vaidade inflou. Mas pastor, eu dei uma ideia, eu dei uma sugestão, mas a minha ideia é boa, eu sei, a de Jesus era a melhor que tinha. Todo mundo ouviu? Por isso ele deixou a igreja? Ele largou os discípulos? Ele largou o projeto? Nós somos parecidos com Jesus? Então vai até o fim. Porque sempre vai ter alguém que vai ouvir, e em algum momento, as sementes que a gente plantou que aparentemente não estão dando fruto no tempo que a gente queria, porque a gente sabe. Pastor, eu tenho experiência nisso. Não tem como dar errado. Irmão, se fosse assim, não teria empresa que entraria em falência. Se fosse assim, grande parte das pessoas que apresentam projetos não estariam no estágio que estão hoje. Estariam muito à frente. Porque o projeto no papel e na mente é perfeito. Mas na execução não é tão simples assim. Quem entende? Por isso a quem estamos ouvindo. Deus está falando, olha, eu estou chamando vocês para prestarem atenção em mim e ouvirem o que eu tenho a dizer. Assim vocês e os filhos de vocês vão viver. Porque as decisões de vocês vão impactar mais do que as palavras, do que os argumentos. Gente, todo líder é bom em argumento. E quando a gente chega diante de Deus, Deus não quer nossos argumentos, Ele quer a nossa disponibilidade em aprender. E as pessoas vão nos ouvir pela nossa disponibilidade em aprender, em ser humilde, em receber, não apenas no que a gente quer impor ou dar. Os meus filhos vão ser mais inspirados na minha humildade, na minha disposição em reconhecer meus erros e aprender,
do que nos meus projetos, a minha imposição, o quanto eu estou certo, o quanto eu sei. Quem entende o que eu estou falando? E Deus fala, ei, olha o exemplo de Deus. Deus precisa chamar céu e terra para ser testemunha dele? Ele é Senhor, Ele é Deus. Mas a humildade de Deus faz Ele chamar coisas que Ele próprio criou para testemunharem. Humildade. Sabe por quê? É bíblico, a humildade precede a honra. Quem quer acessar a honra tem que andar pela porta, pelo caminho, pela estrada da humildade. Alguém quer viver em honra aqui? Humildade. O acesso da honra chama-se humildade. Escreve essa frase, não esquece mais. O acesso da honra chama-se humildade. O caminho, a estrada da honra, a porta de entrada da honra é humildade, porque a humildade precede a honra. O orgulho precede a queda, a ruína. Isaías 1, versos 19 e 20, na Almeida Revista e Corrigida, está escrito assim, Isaías 1, versos 19 e 20 na RC. Olha o que Deus diz. Isaías 1, versos 19 e 20, na Almeida Revista e Corrigida. Se, olha como é que Deus fala, se, condição, se quiserdes e o que? Ouvirdes, comereis o que? O bem dessa terra. Na ARA você vai ver, um pouquinho ainda diferente, mas dentro da mesma visão, Deus vai dizer sobre me ouvirdes, para ficar bem claro. Deus vai dizer sobre o bem, o melhor dessa terra. Mas tem duas condições. Quantas condições? Duas. Ó, falei aí assim, o telão agora pegou, agora vamos com tudo. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor. Na Almeida Revista Corrigida, o bem. Na RA fala ainda o melhor dessa terra. Chega de comer o mal, chega de comer o pior. Porque todo mundo comeu alguma coisa. E esse comer, não estou falando só do alimento, do pão, do arroz, do feijão. Eu estou falando das palavras que a gente trouxe para a nossa alma. Tem muita gente comendo o pior da terra. Porque está ouvindo quem não deveria. A quem estamos ouvindo? Nosso futuro depende disso, gente. E Deus diz, se vocês quiserem, eu quero. Alguém quer comer o melhor da terra? Alguém quer comer o bem e não o mal da terra? Primeiro, querer. Em Deus, onde que eu disse? Querer é poder. Fora de Deus não. Como é que o querer é poder em Deus? Cumprindo princípios, vivendo em honra, vivendo na palavra. Os milagres vão acontecer. O que Jesus disse aos discípulos? E estes sinais seguirão a todos que me ouviram. Não é isso que está escrito? Não. Ele disse, estes sinais seguirão os que crerem. Porque a oportunidade chega para todos. Quem crê obedece. O divisor de águas está na obediência. Está em não quebrar a aliança. Esse é o querer que nos leva a desfrutar do melhor da terra. Seguir em obediência. Os sinais vão acontecer, vai acontecer. Pastor, vai ser do jeito que eu quero, no dia que eu quero, na hora que eu quero? Não. Porque senão nós estaríamos manipulando Deus e ninguém manipula Deus. Mas Deus nos deu dons. Quem crê que Deus nos deu dons? Que Deus derramou unção sobre nós. E é para quê? É para a gente usar? Você está usando? Os dons e a unção que Deus te deu. Deus me deu o dom de pregar. Deus me deu uma unção de ministrar, de orar. Deus me deu um dom na palavra do conhecimento. Palavra de revelação. Quantas vezes eu chego aqui e falo da tua vida, falo da tua conversa, a conversa que você teve no carro vindo para cá. E às vezes uma conversa que você teve sozinho, só você e Deus. E é pregado até nos exemplos. Quem já passou por isso aqui, dá um glória a Deus. A Bíblia chama palavra de conhecimento, palavra de revelação. São dons. Não sou eu. É a unção que Deus me deu, um dom que Deus me deu. Agora eu preciso usá-lo. Se eu ficar parado em casa, quietinho, se eu vier e não falar nada, se eu não ministrar, se eu virar e falar assim, não, eu vou pregar assim, bem engessado e não der liberdade ao Espírito.
eu vou estar usando os dons que Deus me deu? Não. O que você está fazendo com os dons e talento que Deus te deu? Enterrando? Pastor, mas as pessoas, sabe, é que eu dei uma ideia e não colocaram em prática. É que você não sabe o que é um ministério, então é fácil julgar, ficar do lado de fora apontando, lançando. Eu vivo isso. Quantas pessoas eu falo, depois tem que falar. Quantas pessoas começam e não continuam? Gente, lembra que eu comecei falando da disputa de atenção? O mundo quer roubar nossa atenção, nosso coração. Hoje em dia, culto de sucesso, quanto mais resumido, mais rápido, melhor. Culto de sucesso, o padrão do mundo hoje é esse, gente. Tem que ser compacto. Há uma pressão em cima da igreja para que a igreja seja compacta, por quê? Porque as pessoas precisam viver a vida delas lá fora. Ei, eu entendo do nosso tempo, de um monte de coisas, mas sabe o que me preocupa? Aonde foi parar aquela igreja das vigílias, de horas na presença de Deus? Será que essa igreja tão compacta, tão light que está sendo formada, aguenta a pressão dos últimos dias? Me preocupa, porque qualquer coisa incomoda. Não, porque sabe, porque não tinha o louvor do jeito que eu queria, porque o tempo não foi do jeito que eu queria, porque não sei o que, porque eu não sei o que lá. E, gente, tem gente que não consegue dar atenção metade do que foi ministrado no culto. Tem gente que não consegue. Vou falar de mim. Eu reuni um grupo esses dias, eu falei, gente, vocês, acho que foi o Ministério do Louvor. A mente vai ficando mais acelerada, e um monte de informações e a vida. Às vezes eu vou ler uma página de um livro, ou da Bíblia, eu tenho que ler 2, 3 vezes. Porque no meio de uma linha, de um parágrafo, a minha mente já foi embora, dispersou. Aí eu volto, aí eu brigo com ela de novo, e de novo, até que eu cumpra aquilo ali. Gente, a reação de vocês agora foi incrível, porque eu revelei a vida de um monte de gente aqui. E isso não foi palavra de conhecimento. Isso é a prova de que a gente está exposto a muita informação hoje em dia, gente. Muita informação. E a nossa mentalidade está assim. Enquanto eu estou falando isso, sua mente já pensou um monte de coisa em cima do que eu falei. E a gente precisa voltar os nossos ouvidos para Deus, para que a nossa atenção não seja roubada e a nossa fé sabotada. Quem entende que Deus está falando aqui? Cuidado com aquilo que sabota a sua fé, inclusive seu ego. Deus diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o quê? O melhor dessa terra. Mas tem a contrapartida. Mas se recusardes e fordes o quê? Rebeldes. Deus diz, quem recusa me ouvir é rebelde. Gente, Jesus chamava raça de víboras. E hoje na igreja você tem que tomar cuidado. Eu passei e ninguém me falou a paz de um jeito assim. Falaram a paz murcha, de boca murcha. Aí eu vi que chegou eu e a Hannah. E quando a Hannah chegou, todo mundo, a paz. Aí para mim falaram, a paz. Não vou mais. Jesus falava raça de víboras. Paulo dizia aos Gálatas, insensatos, quem fascinou vocês? Para começar bem no espírito e terminar mal na carne. Isso é sério. Isaías, Deus diz, olha, se vocês quiserem ouvir, vocês comem melhor. Mas se vocês não quiserem, se vocês recusarem o que eu estou oferecendo, a palavra que eu tenho para vocês é, vocês são rebeldes. Gente, imagina, Deus chega aqui hoje e fala, gente, é o seguinte, é só um exemplo, tá? Calma, olha para quem está atrás e fala, calma, é só um exemplo. Gente, sexta-feira vai ter um encontro especial, 22, 23, 24 vai ter mais um para Jesus. Quem quiser vem, quem não quiser rebelde. Pelo amor de Deus, é só um exemplo. Você viu, o pastor usou aquilo para dar injeta. Não. Ei, Deus faz uma proposta e Ele fala assim, Luiz, a proposta é essa. Se você quiser, come o melhor da terra. Se não quiser, você é um rebelde. E vai sofrer. Vai sofrer o quê? Mas se recusados forem os rebeldes, o que diz aí a sequência? Morrereis ou sereis devorados a espada, porque a boca do Senhor o disse. Gente, a gente precisa entender que Deus não fica aliviando de ninguém, Ele paga o preço. Deus paga a nossa liberdade, nossa libertação, nossa cura, nossa transformação. Mas Ele não passa pano para quem não quer. 2 ladrões crucificados, um à direita, outro à esquerda de Jesus. O que quis foi salvo. O que foi rebelde morreu para a eternidade.
O mesmo Jesus que podia salvar os dois. Podia ou não podia? Hoje Jesus olhou e falou, a cota hoje é de 50%. A cada 2 salva um, Pri. Então vamos ver quem for mais rápido. O da direita falou, sou eu. Olhou para o da esquerda e disse, você perdeu, Playboy. Demorou demais para tomar a decisão. Foi assim? Tinha salvação para o outro também? Tem salvação, tem cura, tem prosperidade, tem libertação, tem restauração de família. Para mim, para você, para aqueles que a gente está intercedendo. Tem para todo mundo, mas nem todo mundo dá ouvido. Nem todo mundo quer. Nem todo mundo persevera, nem todo mundo continua. O que não te desafia também não te faz crescer. O que não te desafia também não te faz crescer. O que nos faz crescer são desafios. A pessoa vai para a academia e então ela treina os músculos, ela produz pequenas inflamações no músculo para ele crescer. Pequenas lesões nos músculos para eles crescerem. Desafios fazem crescer. Zona de conforto atrofia. E não... Você viu, pastor? A vida dele deve ser fácil. Você acha que eu não sou tentado a ir para a zona de conforto? Você não faz ideia de quantas eu sou chamado para ir. E quanto eu guerreio. Falei que eu estava conversando com uma pessoa, falei um ciclo. Se você vai começar a perceber isso. Tem um momento do seu dia que bate um desânimo, assim, não, fora do comum. Não estou falando de depressão, nada disso, mas não estou falando de cansaço. Eu não estou falando da leseira pós-almoço, pós-feijoada. Que essa aí é física. Eu estou falando que não importa o que aconteça, você vai começar a perceber. Às vezes tem uma fatia do seu dia que bate assim, não sei se tal. E daqui a pouco vem aquele gás de novo. Quem já percebeu isso? Olha só, eu não sou louco sozinho. Eu também tenho isso. Deixa eu falar para vocês. Já que tem esse monte de gente, eu posso me expor. Não é nada, eu sou o primeiro a me expor aqui. Eu também tenho isso. Eu também tenho momento do dia, mas irmão, cada um, eu tô procurando dar uma melhorada nessa questão do relógio, mas meu relógio, quando chega a noite, madrugada que silencia tudo, acaba aquele movimento, acaba o tumulto, está tudo quieto, a minha concentração pega. Irmão, eu faço projeto, eu conquisto tudo. O que a gente precisa fazer? Ouvir Deus no nosso auge e ouvir Deus na nossa crise. A espada não vai devorar quem está ouvindo Deus, ela vai devorar quem não está ouvindo Deus. Gente, não estamos falando de religião, não estamos falando de cumprir regrinha, nós estamos falando de viver na palavra. Quem entende isso? Aliás, tem uma igreja que a gente não fica aqui pregando sobre religião, sobre regras religiosas, a gente prega a Bíblia, gente. E a gente que escolhe o que a gente vai fazer com o que a gente ouviu dentro da palavra. A gente não está aqui para ficar julgando e medindo, não, porque o Zé Paulo cruzou a perna do jeito, e o tênis dele, Ei! Bíblia, o que você vai fazer com essa palavra, Zé? O que você vai fazer com essa palavra, Lilian? O que você vai fazer com a palavra, Rogério? Se você quiser ir ouvir, o banquete do melhor de Deus está disponível. Eu quero, mas alguém quer? Põe o primeiro tópico, por favor, presta atenção nisso aqui. Primeiro tópico. O que e quem ouvimos e damos o quê? Crédito. Tem impacto direto sobre o nosso o quê? Futuro. Gente, a grande pergunta hoje, em qualquer nível de respeito que você participar de treinamento, seja um coach, seja treinamento pessoal, motivacional, qualquer coisa, vai te fazer uma pergunta meio básica. Como você se vê daqui a 5 anos? Quem já ouviu essa pergunta? Como é que você se vê daqui a 5 anos? Como é que você vê há 5 anos? Hoje o psicólogo pergunta como é que você se vê daqui a 5 anos. Como é que você se vê daqui a 5 anos? Aí eu vejo um monte de gente falando um monte de coisa bonita. Aí ao mesmo tempo gente, a gente é humano. Eu falo, essa pessoa, ouvindo quem ela ouve, com o padrão que ela tem de vida, ela nunca vai chegar nisso. Porque tem gente que não constrói. Tem gente, irmãos, que se ganhar de presente um lote novo de tijolos, ao invés de expandir a sua casa, vai fazer. Eu sou da época que a gente jogava bola na rua e põe uma pedra de cada lado para fazer o golzinho e quebra os tijolos tudo. Tem gente que se aumentar a renda, aumenta a dívida. Não aumenta o patrimônio. Se o salário dobrar, a pessoa rapidinho ela já gastou mais do que ela ganhou de aumento. Porque ela é compulsiva. E vou dizer uma coisa, compulsivo gosta de andar com compulsivo. Semelhante atrai semelhante. Por quê? Porque eu quero alguém
que dá ouvidos ao mesmo que eu dou ouvidos, para me manter na minha zona de conforto, porque senão vai me desafiar, senão vai começar a me incomodar. Ah, não, quando eu chego perto de tal pessoa, sabe, aquela pessoa me incomoda. Fique atento, geralmente pessoas que nos incomodam, não são todos, pelo amor de Deus, que tem gente que incomoda é porque quer puxar a gente para baixo, é que a pessoa, né, está pitimbada, endemoniada, capeta, um monte de coisada. Mas tem gente que incomoda porque está nos desafiando a enxergar uma realidade que a gente está fugindo. A gente não quer. Irmãos, o que eu já vi, pastor, tinha época que a gente dava risada. Tinha gente que fazia assim, ó, essa festa a gente faz, chama os pastores, essa outra a gente faz, não pode chamar os pastores. Gente, ninguém é obrigado a chamar pastores para tudo que faz, pelo amor de Deus, não é isso, é só um exemplo. Gente, mas por quê? Porque aqui a gente quer conversar de uns assuntos, quer fazer umas coisas, que é melhor que os pastores não estejam, que a gente vai ficar sem graça. Na verdade, a pessoa está brigando com ela mesma, porque ela sabe que tem algo que não é bom. Então ela precisa selecionar a turma, não é só os pastores não, vamos selecionar a turma que pode... Ei, o que nós estamos fazendo com o nosso futuro está ligado a quem fala o nosso coração. Que tipo de futuro a gente está construindo? A gente ouve, a gente dá crédito a alguém que nos encoraja a nos tornar melhores, alguém que nos encoraja a desafiar o nosso ego, nossas desculpas, nosso comodismo, nossa incredulidade. Ah não, porque, sabe, tem um passo de fé e tem o braço da minha carne. Quem gosta de crescer, prosperar, avançar no braço da sua carne, vai procurar quem também quer crescer no braço da carne. Mas quem crê que a bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores, vai ouvir quem tem Deus e vai mergulhar em Deus, e é Deus que vai fazer a obra. A quem nós estamos ouvindo? Quem tem a prioridade do nosso coração? Deus. Cuidado, quem ouvimos influencia e impacta diretamente no nosso futuro. Olha como isso fica bem claro. Segundo livro de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 10. Volto para a NVT. Segundo livro de Samuel, capítulo 10. Gente, as nossas decisões são muito importantes para o nosso futuro. Você crê nisso? E nossas decisões muitas vezes começam no fator quem ouvimos. Quem ouvimos. Eu já vi gente saudável, começar a viver doente, por ouvir demais gente que só fala de doença. Eu já vi gente que era próspera, ficar endividada. Nunca foi endividado na vida, mas porque começou a ouvir e a viver só com gente que faz dívida. Bom, aí eu nem preciso falar. Eu já vi maridos e esposas que eram fiéis e leais se tornarem fiéis, desleais, virarem a cabeça por ouvirem, serem influenciados demais por gente assim. Quem já viu? Esse último caso, todo mundo vai lembrar de algum exemplo. Mas isso não é só para fidelidade conjugal. Isso não é só para sexualidade. Isso não é só moral. Todo mundo que hoje está viciado em alguma droga, e droga pode ser o entorpecente, o alcoolismo, jogos, porque a nova droga são os jogos, os bets. Cuidado que os bets e os capetes estão na mesma página. Mas eu estou ganhando dinheiro. Amostradinha, a conta vai ficar alta. Tem família sendo destruída por causa dessa porcaria do diabo. Tem famílias sendo destruídas por causa dessa porcaria. E tem jovem, e vai começando de forma sutil. Vai começando sem apostar, sem valer dinheiro, é só a competição. Isso aí foi plantado há muito tempo. Às vezes o Rogerinho vinha, papai, não sei o que, tal. Eu falei, Rogerinho, eu não tenho tempo para entrar nisso. Não, porque eu vou ver a nota e não sei o que, a gente fica disputando o pessoal. O Espírito Santo, quem tem Espírito Santo tem tudo. Eu falei, isso aí lá na frente vai ser um laço. Dito e feito. Começaram só lá atrás
eu não vou falar que o nome, tio, tem uma coisa que o pessoal participa, eu não estou falando mal, não, mas que não tem dinheiro em jogo, nada. Ah, legal. Aí o pessoal que já estava nesse, migrou para o outro, é um passo. Eu não influenciei ninguém, não participei dessa porcaria. Meu nome não está lá. Se os meus filhos, em nome de Deus, nunca vão mais caírem nisso, nunca vão poder olhar para mim. Porque meu pai, pai, você participava do outro, que não estava valendo dinheiro, a única diferença é que depois passou a valer dinheiro. Gente, quem tem o Espírito Santo tem discernimento. Todas as coisas me são lícitas, o apóstolo Paulo, eu vou responder sempre na Bíblia, vai incomodar. Mas se começou a incomodar é que agora está querendo curar. Deus está querendo te libertar. Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Não convém para mim. Não, vamos entrar em um grupo aqui, a gente se diverte. Mas pera um pouquinho, o outro lado, o espiritual, a gente está fazendo bem? Não, então acho que a gente não tem tempo para isso agora. Vamos completar o que a gente está, onde a gente está devendo. É gente que faz conta nova sem pagar a antiga. Não está dando conta de uma vida e vai arrumar mais uma coisa só para aumentar o déficit na vida. Abre os olhos. Pastor, por que você está falando isso? Faço ideia, irmão Luiz. Mas Deus sabe, né? Deus sabe. Esse é o tempo de despertar. Esse é o tempo de arrependimento. Gente, se alguém... Não, pastor, eu vim tão feliz, se for uma palavra, e Deus está com a gente até no deserto, tá? E vamos falar disso. Mas, arrependimento, correção, realinhamento da visão. Oh Deus, eu errei, mas estou aqui. Então bora, vamos levantar e vamos dar uma volta por cima. Deus tem o melhor para a gente. Mas a gente precisa voltar a dar ouvidos a Ele. Dar ouvidos a Ele. Volta a dar ouvidos a Deus. Você vai ver que vida extraordinária está preparada para você. Muito melhor do que essa vida de ilusão. Segundo livro de Samuel, capítulo 10. Antes de ler aqui, em Romanos 10, 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouve. Quem dá crédito à nossa pregação, quem ouve a palavra, cresce em fé. E quem sempre rebate, daqui a pouco você vai ver, pastor, eu não dei ouvido, né, lá atrás. Não, pastor, pastor. Irmãos, aí eu vou lembrando casos e casos de pessoas, alguém fala, não, fulano está ganhando dinheiro, fazendo não sei o quê, fulano está não sei o quê, fulano está não sei o quê. Onde está fulano agora? No mundão. Perdidaço. Mas foi de abismo em abismo, porque o diabo não vai chegar e convidar o pastor para ir direto para uma vida de adultério, de vício. Não, ele vai convidar o pastor a não orar, a não participar do encontro de oração, a não fazer a obra como fazia, a não ler a Bíblia como lia, a não participar do culto. Ah, não dá para ir de quarta. Não, nem todo domingo é tão importante. Ah, não, vai baixando, até a hora que daqui a pouco está fazendo as concessões. Quantas concessões você fez esse ano? Que você prometeu para Deus que esse ano ia, Deus, vou me entregar mais. É mais mesmo? Porque quem quer colheita extraordinária, eu lembro lá na caminhada da sabedoria, quem quer uma colheita extraordinária precisa ter uma plantação extravagante. Em Deus. É tempo de desfrutar do melhor de Deus, eu creio. Eu enxergo pelos olhos da minha fé um futuro brilhante, extraordinário. Mais alguém? Eu enxergo. Por quê? Porque o que eu estou plantando é em Deus. Estou colocando mais lenha na fogueira. No momento ninguém está vendo aquele fogo alto, mas a lenha eu estou colocando, vai subir. Versículo 1, 2 Samuel capítulo 10. Algum tempo depois, morreu Naás, rei dos Amonitas, e seu filho Hanum subiu ao trono. Davi disse, vou demonstrar lealdade a Hanum, assim como seu quê? Como seu pai Naás. Sempre foi leal a mim, a lei da reciprocidade. A lei da semeadura e colheita. Quem planta coisa boa, até quando sai de cena, a colheita continua, gente. E Davi era um homem leal, um homem de princípio, um homem de honra. Mas gente de desonra, quando a pessoa sai de cena, quem é desleal, quem é desonesto, aproveita quando a gente sai de cena para mandar a faca. Não, eu só vou fazer um comentário. Então por que não fez quando a pessoa estava aqui? Se é para corrigir, se é algo que vai ser bom. Por que não fez? Na presença. Não, eu vou falar, sabe, não leva a mal. Você sabe que isso aqui não é... Ixi, quando já começa assim,
tem a assinatura, marca registrada do inferno. Falamos semana passada, né? Quem aquece a língua do fofoqueiro é o inferno. Quem aquece a língua do falador, do duas caras, do falso, é o inferno. Eu já ouvi casais que vieram falar: pastor, eu queria pedir perdão, porque no leito da nossa cama nós tivemos uma conversa e começamos a falar mal de um, do outro quando vimos falando mal do senhor, mal do outro, e depois nós não entendemos nem porque que a gente começou aquele assunto, mas nós vimos quanto isso atrasou a nossa vida, destruiu a nossa vida. Ninguém sabia, era só o casal. Mas numa imersão na presença do Espírito Santo, o Espírito Santo falou: até quando vocês vão ser dois caráteres? Escolha quem vocês querem servir. A Deus, a verdade ou a mentira, o engano. Gente, Deus está nos chamando para vida, lealdade. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque ele tinha princípios. Princípios que dão acesso à vida e prosperidade. Eu quero. Davi disse assim, ó: seu pai, Naás, sempre foi leal a mim. Então Davi enviou representantes para expressar seu pesar a Hanum pela morte do pai dele. Bonito ou não é, gente? Faz uma viagem, vai até o reino deles, dos amonitas, e avisa o príncipe que agora virou rei, que ele pode contar comigo. O rei de Israel, o grande rei, vencedor das maiores batalhas, está ao lado dele. Quem gostaria de ouvir isso? Bom, mas quando os representantes de Davi chegaram à terra de Amon, os líderes amonitas disseram a Hanum, seu senhor: o rei acredita mesmo que esses homens estão aqui para honrar seu pai? Ah, irmão, o que tem de gente que Deus abriu uma porta de bênção e a pessoa ouviu os endemoniados do futebol clube que estão à sua volta, que não te ajuda a crescer, que não sai da mesma, e sabotaram o futuro da pessoa. Até quando eu e você vamos deixar sabotadores roubarem nosso futuro? Isso é forte, hein? Essa é uma frase para reflexão também. Até quando vamos deixar sabotadores roubarem nosso futuro? Até quando vamos permitir sabotadores de fé roubarem nosso futuro? Esse homem podia ter um reinado próspero, bem-sucedido, de reconhecimento, de valorização, de conquistas. Mas vem o grupinho. Cuidado com o grupinho que massageia ego. Amigo, amiga. Me dá um medo quando começa assim. Não, me dá medo. O Zé Paulo não me chama de amigo. Não tem nenhum problema me chamar de amigo. Mas, irmãos, eu já vi tanta... Sabe, parece aquela coisa do gato escaldado tem medo de água fria. Não é? Mas já vi tanto... Amigo. E depois você ouve um chocalhozinho assim da cauda. A serpente. Vocês acham que a serpente chegou em Eva assim? Ah, Eva, ai que bicho nojento. Vocês acham que foi assim? Primeiro a serpente fez com Eva o quê? Uma amizade, uma conexão. Pois é, estou sentindo falta dos seus comentários. Pelo amor de Deus, me ajuda aí a pregar, poxa. Conexão. Eva, que cabelo, hein? Menina, o que você fez com esse cabelo? Ah, se eu tivesse cabelo. Meu projeto de vida, Eva, era ter um cabelo igual ao seu. Eva, e esses dentes? Os meus são assim. Parece o chifre do cão de ponta cabeça. Olha o seu... É o que dente? É lente. Você colocou lente? Você fez clareamento? Ah, Eva, duvido ter uma cárie aí. Não, não tem. Ô Eva, menina, cadê a celulite? Espera aí, Eva, dá uma voltinha. Aí a Eva. Eva, e suas estrias? Aí imagina a Eva jogando cabelo. Não tem. Menina, não tem ninguém que se compara a você. Irmãos, pelo amor de Deus, não, de verdade. Você acha que foi assim? A serpente chegou e falou: oi Eva, tudo bem? Você viu aquele fruto? Ah, aquele fruto é bom, desejável à vista, Eva. Mas Deus falou que não pode. Não, pode sim. Tá bom, vou lá e pegar. Você acha que foi assim? Gente, pelo amor de Deus, eu falei disso esses dias atrás. Eva e Adão não tinham pecado ainda. Não tinha outras pessoas para tumultuar a cabeça deles. Todos os dias. Quanto em quanto tempo? Todos os dias eles falavam com Deus, face a face. Quem é que já passou um dia sem orar? Eu. Eles falavam com Deus
Gente, se o endemoniado chegar chamando você para fazer uma coisa errada assim de cara, vamos embora. Não, pelo amor de Deus, será que eu pergunto? Dá até medo. Você já vai de cara aceitar a proposta? Não, pelo menos politicamente correto falando no culto, você vai dizer que não. Mas geralmente ele vai dizer não, 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 não. Mas aí vai ficando, vai. A hora que vê está enredado, o laço armou, foi embora. Gente, a serpente chamou Eva de amiga. A serpente chamou Eva de gostosa. A serpente chamou Eva de tudo que você pensar, menino, você arrebenta, você brilha, você é incrível, você é extraordinário. Mas massageou o ego da Eva, a Eva ficou assim, até a hora que a serpente ganhou o coração de Eva. Porque a quem ouvimos ajuda a definir nosso futuro. Nosso futuro depende de quem estamos ouvindo. E o diabo usa a serpente para abrir um diálogo. E o diálogo vai alongando. Cuidado com gente que fala e não sai do lugar, gente. Gente que só conversa fiado com você. Pelo amor de Deus. Não edifica, não tem um projeto nobre, não tem nada de reino, não cresce em fé, não serve a Deus, não serve o próximo, não edifica a família. Está na hora da gente pensar o que tem valor para a gente, o que a gente quer de futuro. Pastor, então quer dizer, não, irmãos, eu tenho a hora de jogar conversa fora, é legal. Mas tem a hora, tem gente que vive jogando conversa fora. Quem está entendendo? Irmãos, tem uma hora gostosa de sentar os homens lá, acender a churrasqueira aqui em cima, né? E ficar lá batendo papo e rindo, e brincar um com o outro, tirar sarro, né, irmão Mário? Tem aquele momento lá, a turma do homem ao máximo, né? E tal. Legal. Mas a vida não se resume a isso. A quem estamos ouvindo? Que tipo de futuro vamos ter? Não ouviu. O pessoal que massageia o ego. O rei acredita mesmo que esses homens estão aqui para honrar seu pai? Não! Eles roubaram o coração do rei. Davi os enviou com o objetivo de espionar a cidade para vir e conquistá-la. Ei, você acha que o pastor quer que a gente... Não, o pastor não gosta que a gente desfrute. Pastor não... O que tem gente endemoniada, que faz a cabeça dos outros. Não, você vai falar que você vai passear, o pastor não gosta. Não, eu gosto de todo mundo ser escravo. Satanás. Poxa, haja paciência, porque, pelo amor de Deus, cuidado com quem quer roubar teu coração do reino. Porque na hora que o bicho pegar, eles não cuidam de você. Até porque eles não têm como garantir, eles não garantem nem eles mesmos. Se eles estivessem construindo algo de bom, eles não estavam investindo tempo em destruir a vida dos outros. Quem vem com conselhos que vão me distanciar, me esfriar ou me destruir, não é referência para mim, porque se tivesse algo de bom, estava construindo a própria vida. Como não consegue construir a própria vida, a única coisa que tem é sabotar a vida dos outros. Vocês já viram alguém, aquela história de a pessoa para se sentir melhor, ela tem que achar alguém que seja o quê? Pior que ela. Ela não pensa em eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou superar. Pastor, você reclamou que eu não vim, mas o Beto também não veio. Pronto, quem fala assim, já é esse caráter. Porque foi o perfil do pecado. Quando Adão e Eva pecaram, quando Deus vem falar Adão diz o que para Deus? Foi a mulher. Eva falou foi a serpente. E a serpente disse foi o diabo. É esse espírito que você quer em você? Então para de comparar a sua vida e justificar a sua vida nos outros. Justifique em Deus, escolha ouvir Deus como o melhor dessa terra, desfrute do melhor de Deus ouvindo Deus. A minha justificativa é Deus, a minha base é Deus, a minha fé está em Deus, a minha visão é de Deus. Deus. Mas Deus está me cobrando mais do que ao outro, porque também quer me dar mais do que deu ao outro. Quer ver só, quem aqui gosta de carro? Bacana. Quem aqui quer ter um Gol Bolinha? Mas nos anos 90, Gol Bolinha. Ele não sabe nem o que é o Gol Bolinha. Tomar banho vocês também, viu? Sou obrigado. Quem aqui prefere o Gol Bolinha do que a Mercedes? Quem prefere uma Mercedes do que um Gol Bolinha? Mas sabe quanto que é o IPVA da Mercedes? É mais caro ou mais barato que o do Gol Bolinha? A quem muito é dado, muito... Então assim, se Deus está
entregando uma fatura muito alta para você, significa que a tua conquista também é muito alta. Para de reclamar se Deus pede mais de você. O que eu venho? Quantas vezes eu vim, o dia que a Bela teve alta e a pastora do hospital, à noite eu vim aqui pregar. Eu tinha toda a justificativa do mundo para não estar, e poderia não vir, não tinha problema nenhum. Mas o tanto que Deus está me dando, e o tanto que eu tenho de visão de futuro, eu entendo que a quarta profética é para quem quer mudar a sua vida. Para quem acha que está bom, está tudo bem. Tem as justificativas. Eu quero mudar, eu quero crescer, eu quero ser ativado, eu quero entregar mais, eu quero plantar mais. Eu preciso de acelerar alguns processos da minha vida. Oração, jejum. Tem gente que não jejua mais. Gente, a gente precisa realinhar a visão do básico, do trivial da vida espiritual. Leitura da Bíblia, fé vem pelo ouvir. Oração, intimidade, unção, aperfeiçoamento, jejum, vencer a carne, quebrantar a carne, melhorar o discernimento espiritual. Isso é básico de vida espiritual. Não, Davi os enviou com o objetivo de espionar a cidade para vir e conquistá-la. O verso 4 vai dizer assim, ó. Então Hanum prendeu os representantes de Davi e raspou metade da barba deles. Desonra, vergonha. De cada um, cortou metade das suas roupas até as nádegas. Os caras saíram com o bumbum de fora, tá? E os expulsou de sua terra. Aqueles homens foram carregando honra, foram carregando e voltaram trazendo vergonha. Cuidado para você não devolver vergonha a quem está cuidando de você com honra. Cuidado para não devolver vergonha a quem está investindo em você honra. Ninguém é maior do que Deus para investir e cuidar de nós com honra. Quem crê nisso? Não devolva vergonha, deslealdade, infidelidade. Valorize quem quer ser seu aliado em Deus. Honre. As sementes estão sendo enviadas por Deus. Davi tinha o melhor para ajudar aquele príncipe, mas ele preferiu ouvir os amigos. Ele preferiu dar atenção a gente que não tinha coroa na cabeça. Eram amigos dele, mas não sabiam que era reinar. O nosso Deus se autodenomina Rei dos Reis. Então, todo rei quer ser bem sucedido, ouve o Rei dos Reis. Você está ouvindo um conselho do Rei dos Reis e vai trocá-lo pelo conselho de alguém que não sabe o que é reinar, o que é governar, o que é cuidar de nada. Presta atenção nesse tópico. A gente vai orar. Tem mais para falar domingo que vem. Muitos vivem envergonhados, estão perdendo batalhas e não o quê? Não avançam, porque estão ouvindo pessoas e vozes o quê? Erradas. Eu queria avançar, mas parece que minha vida não sai do lugar. A quem você está ouvindo? Não é escutando, é dando ouvidos mesmo. O dar ouvidos é o que Isaías falou, quem deu crédito à nossa pregação. A quem nós damos crédito. Tem gente que escuta uma pregação como essa, 45 minutos, 50 minutos, e a hora que acaba o culto, a primeira pessoa que vem falar uma bobagem, a pessoa esquece tudo que ela ouviu de mensagem e vai no conselho de quem falou bobagem. E fala, mas a minha vida não muda. Mas a quem você está ouvindo de verdade? Porque, gente, presta atenção, vamos entender o que aconteceu. Davi preparou uma comitiva. Preparou o quê? Outra coisa, nenhum rei enviava uma comitiva a outro reino, falando de aliança e honra, sem enviar junto presentes. Era cultural. Chegou presente, chegou honra. Davi investiu recurso. Davi investiu material humano. Davi investiu o nome dele. A comitiva do rei Davi está chegando. A comitiva do rei de Israel está chegando. Investiu tudo isso. E quando eles chegam em Amon, eles voltam envergonhados. Quanta coisa Deus tem investido em mim e você. Deus investiu conhecimento, capacidade, habilidade. Não é para o nosso ego inflar e nem para a gente dar carteirada em ninguém. É para a gente servir. É para a gente dar fruto. Dê muito fruto. A mensagem de quarta eu te encorajo a assistir. Você perdeu quarta. Deus deu um rema aqui, uma revelação que eu nunca ouvi ninguém ministrar e foi tremenda. Céu, água, universo, tudo criado com propósito. E o homem? Deus uniu tudo no homem. Como assim? Não vou pregar aqui a mensagem que preguei quarta. Mas que mensagem? Como ela falou no meu coração? Sobre autoridade, governo e poder, unção que Deus colocou em nós. Ei, você é uma pessoa de valor, Deus colocou muita coisa boa dentro de você. Ativa isso agora.
Para de ouvir quem suga a sua energia, quem sabota a tua alma, teu coração. Tem gente que drena toda a sua energia. E tem gente que rega a sua fé. Quem nós estamos escolhendo? Nosso futuro depende das vozes que ouvimos. A quem estamos ouvindo? Eu vou terminar aqui. Mas eu estou doido para continuar, porque eu ainda vou falar com vocês sobre cuidado ao comprar uma briga que não é sua e nem de Deus. Os amonitas chamam os sírios para ajudá-los numa guerra contra Israel, porque quando os homens de Davi voltam envergonhados, isso é guerra. Aí eles vão fazer alianças para entrar numa guerra que não era nem para ter começado. Cuidado para você não fazer aliança e entrar numa guerra de alguém que Deus não está. Porque vai ter morte e perdas, prejuízo. Compraram briga com o povo de Deus. Os sírios entraram numa guerra que não era deles. E passaram uma vergonha, morte e prejuízo. Por entrar numa guerra que não era deles. Não há problema algum em passar por um deserto. Ou enfrentar uma guerra. O problema é entrar num deserto que Deus não te levou para ele. Mas foi sua carne ou alguém que te influenciou. Ou entrar numa guerra que não é de Deus para você. Deus às vezes vai silenciar. Eu termino aqui e semana que vem eu falo mais disso. Mas Deus às vezes vai silenciar as vozes que estão falando demais na nossa vida. Vozes que estão inflando demais, que estão tumultuando demais. E nos chamar para o deserto. Muitos desertos que Deus nos leva são fundamentais para o nosso futuro. Porque ali silencia, é o Mateus 6,6. Quando você orar, entra no teu quarto, fecha a porta. Tem gente que não consegue passar um tempo só concentrado em ouvir Deus. Nem durante a pregação. Imagine no particular. Só ouvir Deus. Quero ouvir Deus, 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 Deus e Deus. Para quê? Para que silenciando as outras vozes, a voz de Deus enriqueça a minha alma. Venha fortalecer e avivar a minha fé. E me levar a fazer escolhas que estabelecem um futuro brilhante na presença de Deus como mais que vencedor. Quem crê nisso? Pode aplaudir a Jesus. Deus quer te fazer vencedor. Deus quer te levar a brilhar. Ouça Deus.